A nossa porção de hoje, a nossa paraxá de hoje, é Bechalar, que significa Ele enviou. Ela está em Êxodo 13 até o capítulo 17, 16. E temos também Juízes e Mateus. O nosso tema de hoje é força para agirmos. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os conduziu pelo deserto através da terra dos filisteus, porque Deus imaginava que eles iriam encontrar inimigos, teriam que guerrear, e isso poderia desanimá-los e fazê-los querer voltar ao Egito. Deus também não conduziu o povo à terra prometida pela rota costeira, que teria sido mais direto. O porquê disso? Porque nessa rota costeira haviam vários fortes, e isso também poderia, de uma certa forma, desanimar os judeus e fazerem eles lembrarem de voltarem para o Egito. Deus conduziu o povo pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Mas essa decisão, ela levanta sérias questões que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, a gente vê que esse caminho foi um caminho traumático. O resultado foi que os israelitas, quando viram os carros do Egito vindo na direção deles, e eles não tinham como fugir, porque à frente deles era o mar, atrás deles era o exército de Faraó. Eles ficaram apavorados, porque não tinham para onde ir, não tinham saída. Eles não foram poupados do medo que é falado logo no início do capítulo. Deus não os levou pelos outros caminhos, porque temia que eles ficariam com medo e quereriam voltar para o Egito. Mas eles não foram poupados desse medo. E eles foram, Deus escolheu o caminho, talvez o pior que poderia ser para eles. Em segundo lugar, se Deus não queria que os judeus enfrentassem uma guerra para não desanimar, por que os israelitas ficaram com suas armas prontas para reagir, como diz o texto aqui, Êxodo 13, 18. Deus, então, fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Yam Suf, Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Deus não queria que os judeus enfrentassem uma guerra. Então, por que ele permitiu que Faraó os perseguisse? Olha o que diz o texto. E eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, mas ganharei glória para mim por meio de Faraó e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. A Torá explica que isso que está sendo dito, eu ganharei glória para mim, significa que com a derrota dos egípcios, o nome de Deus, essa experiência seria eterna,
seria uma lembrança eterna do poder de Deus. E os egípcios irão saber, como diz o texto, que eu sou o Senhor. O Egito, como confiava demais no seu armamento, no seu exército, que na época era o maior exército, eles poderiam perceber que existe um poder maior do que o exército dele. Mas a abertura da nossa paraxá, ela sugere que Deus não estava preocupado com ter uma glória, mas sim para que os israelitas não vissem a guerra. Então, por que Deus permitiu que eles presenciassem esse ataque próximo ao mar? Deus não queria que os israelitas tivessem motivo para dizer: voltemos para o Egito. No entanto, no Mar Vermelho, eles disseram a Moisés algo bem similar. Foi porque não havia túmulos no Egito que você nos trouxe ao deserto para morrer? O que você fez conosco ao nos tirar de lá? Não dissemos a você: deixe-nos em paz? Vamos servir aos egípcios? Teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. O milagre que seguiu ficou gravado na mente dos judeus. Tanto é que até hoje, no serviço diário de orações, é usado esse tema até hoje, do milagre do mar se abrir. O Senhor lutará por você, mas você precisa ficar quieto. Os egípcios foram derrotados não pelos israelitas, mas por Deus. E não pela guerra, mas por um milagre. Então, esse milagre, ele não trouxe uma autoconfiança aos judeus. Moisés disse a ele: não tenham medo, fique firme, e você verá a libertação que o Senhor lhe trará hoje. Os egípcios que você vê hoje nunca mais verão. O Senhor lutará por você. Você só precisa ficar quieto. Quem liderou o povo na batalha foi Josué. Moisés estava com os braços apoiados por Arão e por Hur. E quando o povo olhava e via aquela cena de Moisés, eles se animavam. Quando os braços de Moisés desciam, o povo desanimava e perdia a batalha. Então, onde está esse medo mencionado no início da paraxá? Diante dos amalequitas, eles lutaram, eles não tiveram medo, eles hora nenhuma falaram: vamos voltar para o Egito. Por que essa mudança repentina no início da paraxá uma coisa e no final da paraxá outra? Ele dá aos israelitas força para eles fazerem isso. Na abertura, os israelitas, diante dos egípcios, estão em pânico. Mas no final, eles enfrentam os amalequitas, lutam e vencem. A resposta parece que talvez esse seja um exemplo de uma estratégia militar importante. Em um dos exemplos mais famosos, Júlio César ordenou
que seu exército cruzasse o Rubicão durante sua tentativa de tomar o poder. Isso era totalmente proibido pela lei romana. Rubicão é esse lago que circundava os pontos estratégicos de Roma, então ninguém poderia entrar ali com seu exército, porque ele era fundo, se entrasse, não tinha como voltar, e o exército romano atacaria e matariam todos. Então, era uma coisa sem saída. E isso se tornou até uma palavra, né, entre os italianos, cruzar o Rubicão. Cruzar o Rubicão quer dizer assim, desafiar aquilo que não tem saída. Ou se eu entrar no Rubicão, ou eu venço ou eu morro. Não teria outra volta, não tem como voltar. Também, em 1519, Cortés, que foi um general, um comandante espanhol, que liderou a conquista do México, quando ele chegou com os navios na costa do México e o exército dele desembarcou, sabe o que ele fez? Queimou os navios, botou fogo em tudo. Sabe para quê? Para que não tivesse como retornar. Ou vence ou morre. Não tem como retornar, já queimei todos os navios. Então, essas táticas, às vezes, precisam ser usadas como assim, não há caminho de volta. Não há nenhuma possibilidade de fuga. Se você tiver medo, lute com medo, porque não tem como você voltar. É como se fosse uma dose extra, radical, mas uma dose extra de coragem. Antes de cruzarem o Mar Vermelho, os israelitas estavam com medo. Mas uma vez que eles cruzaram o mar, não havia caminho de volta. Eles ainda reclamavam de água e comida, mas a sua capacidade de lutar e derrotar os amalequitas mostrou como eles mudaram profundamente. É como se eles tivessem atravessado o Rubicão, é como se eles tivessem queimado os seus navios. Não tinha volta, era olhar para frente e seguir direto. O Rabino Rashbam, ele faz um comentário ligando esse fato à luta de Jacó com o anjo e com Moisés também, voltando do Egito, quando ele é atacado por Deus. Está lá em Êxodo 4, que nós já vimos isso. E também ligando Jonas, quando o navio está quase afundando. Ele diz que todos esses três casos, as pessoas foram dominadas por medo, por perigo, por alguma dificuldade, e eles queriam voltar, mas não tinha volta. Não tinha como escapar daquela situação. Você tem que enfrentar aquela situação. O anjo de Jacó, o encontro de Moisés com Deus e Jonas num barco próximo a naufragar foram maneiras às quais o próprio Deus cortou o caminho de fuga. E isso às vezes acontece na nossa vida. Deus às vezes nos leva a alguma situação que temos que resolver e não tem como você voltar. É um ensinamento ou um treinamento de Deus na nossa vida. Qualquer grande empreendimento tem uma dose de medo. Frequentemente a gente tem medo do fracasso, mas também, muitas vezes, tem medo do sucesso. A gente anseia pela segurança da nossa família, mas a gente tem medo do desconhecido. A gente tem medo da terra desconhecida, do território desconhecido. Rashbam,
o Rabino Rashbam, estava dizendo que se isso acontece com você em algum momento, se você sente esse medo, não se envergonhe por isso, porque todos os heróis também sentiram. Mesmo os heróis sentiram medo. Coragem não é ausência de temor. Franz Kafka, no livro Os 109 Aforismos, diz: sentir o medo, mas fazer o que temos que fazer. Às vezes, a única maneira de fazer isso é saber que não há caminho de volta. Essa é a capa do livro de Franz Kafka. E, a partir de um certo ponto, não há retorno. Esse ponto precisava ser alcançado pelos israelitas, que era cruzar o Mar Vermelho. E foi essencial para eles que eles experimentassem o medo no início da jornada. Por isso, vocês veem esse quebra-cabeça que Deus montou para que tudo fosse resolvido à maneira dele. E eu acredito seriamente que algumas mudanças positivas na nossa vida, elas acontecem quando assumimos um desafio de cruzarmos o nosso próprio Mar Vermelho e sabermos que não há caminho de volta. Só há um caminho a seguir. Então, Deus nos dá força para lutar essas batalhas e vencer. Deus protegia os judeus através de nuvens durante o dia e à noite um fogo que tanto servia para iluminá-los como para aquecê-los no frio do deserto. Faraó se arrepende de libertá-los e ele mesmo vai à frente do seu exército e quer matar todos os judeus. O povo reclama a Moisés: por que nos tirou do Egito? Para perecermos no deserto? Moisés fala que nada devem temer. E há aqui uma pergunta importante do Eterno: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Isso nos ensina que tem momentos na nossa vida que não basta orarmos, temos que agir. Muitas vezes é uma coisa que você tem que fazer, e você está: Senhor, Senhor, por favor, tua misericórdia, e Deus fala assim: por que clamas a mim? Vá em frente, haja, faça. Não devemos espiritualizar tudo. Há momentos de orar, a oração é importante? Super! Mas há momentos também de agir. Não há como você não fazer nada, nenhuma atitude sua, e ficar orando para que Deus faça tudo. É isso que essa passagem está nos ensinando. Ocorre um milagre no Mar Vermelho. Ele abre o caminho no meio do mar para que o povo passe em terra firme. E as águas se fecham quando os egípcios passam. E o povo faz essa travessia cantando e dançando. Esse Shabat de hoje é um Shabat especial chamado Shabat Shirá. Shirá quer dizer canção, porque eles passam cantando, alegres, dançando com o milagre de Deus. O Shabat dessa porção, como eu disse, chama Shabat Shirá. E ele é especial duas vezes. Primeiro, porque ele comemora essa canção que
foi a abertura, né, em homenagem à abertura do mar. E segundo, que dia 27 e dia 28 foi Tu B'Shav, que é a festa do Ano Novo das Árvores. Eu espero que no próximo ano tenhamos muitas crianças e que possamos fazer um evento de fazermos um buraco em qualquer lugar, pode ser na minha casa, pode ser na fazenda do Luiz, e as crianças plantarem, porque é uma festa linda, né? Nossos filhos participaram disso na escola hebraica. E eu pus esse texto que eu achei tão bonito, que o desejo é uma árvore com folhas, a esperança é uma árvore com flores, mas o prazer verdadeiro é uma árvore com frutos, né? O homem é a árvore do campo. O homem é, muitas vezes, comparado a uma árvore, né? Uma árvore, quando você planta, você cuida, você põe água, ela toma sol, ela produz uma árvore sadia, forte, e ela dá muitos frutos. Um homem, também colocado num meio onde existe a palavra de Deus, onde existe o temor de Deus, e ele é suprido pelo amor dos amigos, daqueles que frequentam aquele lugar, ele também cresce e dá bons frutos. Você pode pensar assim, nossa, mas comemorar essa festa, Ano Novo de árvore, os judeus têm muito respeito pelas árvores. Na Torá está escrito, nós já vimos essa lição, que durante uma guerra, quando eles encontravam uma árvore frutífera no território inimigo, eles não deveriam destruí-la, deveriam preservá-la. Então, é uma festa que muitas pessoas não conseguem medir. Nossa, mas eu vou comemorar Dia de Árvore, mas ela é comemorada no mundo inteiro, de diversas maneiras, mas no mundo inteiro. Após a travessia, o povo judeu não encontra água por 3 dias, apenas águas amargas em Mara. Mas Deus faz mais um milagre através de Moisés e transforma as águas amargas em água potável. O povo continua reclamando, dessa vez por fome. Deus então envia alimento dos céus, o maná, na exata porção para cada um, sem sobras, sem poder ser guardado ou armazenado, porque apodrecia. Só há uma exceção aqui. No Erev Shabbat, que é a véspera do Shabbat, né, na sexta-feira, o maná caía dobrado, para que no sábado eles não necessitassem trabalhar. É por isso que quando comemoramos o Shabbat, nas nossas casas, na sexta-feira, nós colocamos 2 halá, 2 pães, né? Ou 2 halot, que é no plural, para que simbolizem a porção dobrada do maná, que Deus forneceu para que no dia seguinte não precisasse trabalhar. Qualquer outro dia que você pegasse, apodrecia. Mas na sexta-feira você podia pegar dobrado e nada de mal acontecia. E Moisés reservou uma porção desse maná, a mando de Deus, para que fosse descoberta no futuro, para a honra e glória dele. E após eles começarem a jornada, falta água novamente, Moisés bate na rocha,
sai água e satisfaz a todos eles. A Paraxá termina com a luta entre Amaleque e Yehoshua é Josué, com a vitória de Josué e a promessa de Deus de que a memória de Amaleque será extinta da terra. Então, fiz um resumo completo da Paraxá e gostaria de compartilhar com vocês algumas curiosidades. Em setembro de 2010, a BBC e outras agências também de notícia noticiaram a descoberta científica feita pelos cientistas do Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas dos Estados Unidos e pela Universidade do Colorado, que eles conseguiram simular perfeitamente o evento do mar se abrir. Usaram alta tecnologia, fizeram a maquete com a areia do deserto, com as curvas que tinha, tudo na mais alta perfeição. E conseguiram, através de um vento forte que eles colocaram, vindo do leste, exatamente como é relatado na Bíblia, e a água se dividiu e formou a terra seca por baixo. O líder do projeto disse, quando o relatório foi publicado, que as simulações combinam bastante com o relato em Êxodo. E a abertura do Mar Vermelho pode ser explicado pela ciência. Daí muitos concluíram que isso não foi milagre. Isso aí foi a natureza. Em parte, eu concordo. Sabe por quê? Porque o milagre não foi o mar se abrir. O milagre foi os judeus estarem ali naquele momento. Esse foi o milagre. O mar abrir pode ter sido a natureza? Pode. Mas naquele exato momento, onde eles não tinham saída, onde o exército de Faraó vinha com tudo para cima deles, e o mar na frente, e o mar se abriu, porque Deus, Ele que fez a natureza, Ele pode comandar a natureza para fazer isso. O mar se abriu e eles passaram em terra seca. Mas eu às vezes acho que Deus ele tem senso de humor. Porque os egípcios, eles confiavam tremendamente no maior poderio militar deles, que era o quê? As carruagens, puxada por cavalos. Ninguém tinha isso, só os egípcios. E o povo hebreu passou. Quando os egípcios vieram, eles atolaram na lama, na areia do mar molhada. E as carruagens não podiam ir nem para frente, nem para trás. Eu falei assim, Deus é um Deus que tem humor. Naquilo que eles confiavam, na carruagem, nas rodas, na velocidade, foi o que empacou. Não tinha como ir para frente, não tinha como ir para trás, e o mar voltou e matou todos. Todos. Então, o milagre, na minha opinião, foi fantástico. Foi um evento fantástico, desde o início. Tudo arquitetado por Deus para que terminasse dessa maneira. O exército não pôde avançar e os judeus passaram em terra seca. Os poderosos, que eram os egípcios, ficaram impotentes. E os impotentes, que eram os judeus, caminharam para a liberdade. Essa narrativa me faz lembrar um salmo.
seu prazer, Salmo 147, 10 e 11, seu prazer não está na força do cavalo, nem seu prazer está nas pernas do guerreiro. O Senhor se deleita naqueles que o temem, que colocam sua esperança em seu amor infalível. Assim como Ruach, que pode ser definido como um vento físico, Ruach também é espírito, né? Ruach HaKodesh, Espírito Santo, também é espírito e pode dar a essa história um significado mais profundo, né? Não que a natureza soprou lá e eles, não isso, mas é que a mão de Deus está sobre o seu povo. A primeira tradução da Torá, já estava conversando isso hoje com o Beto, ela foi feita para o grego e chamado Septuaginta, porque foi feita por 70 eruditos. Mas o Talmud diz que vários temas foram deliberadamente mal traduzidos, porque os gregos não tinham a capacidade de entenderem a tradução literal. E um desses textos era a frase: no sétimo dia Deus terminou. O comentário está no Talmud Babilônia, Megillah 9. O que será que os gregos não iriam entender? Como que a ideia de um mundo criado em 7 dias faz sentido para eles, e um mundo criado em 6 dias, e no 7º Deus criou o sábado, não faria sentido para eles? Os gregos não podiam entender o Shabat, o 7º dia. Os próprios escritores gregos diziam que um povo que guarda um dia, 7 dias na semana, é um povo preguiçoso. Não trabalhar um dia, né, para eles, era sinal de preguiça. Agora, por estranho que pareça, após essas declarações, passou algum tempo, Alexandre Magno ruiu, e a cidade de Atenas, que tinham produzido grandes filósofos, também praticamente acabou. Não somente civilizações, mas também indivíduos podem sofrer extinção. É o que acontece quando você não tem um dia de descanso na sua programação. Como disse Ahad Ha'am, um jornalista e filósofo judeu, mais do que o povo judeu tem guardado o Shabat tem guardado o povo judeu. Descanse um dia a cada 7 e você não será extinto. O Shabat foi celebrado pela primeira vez nessa paraxá e é uma das maiores instituições que o mundo já conheceu. A ideia da semana de 7 dias é uma criação dos judeus, através, né, claro, tudo foi Deus, mas que passou para os judeus e foi espalhada pelo cristianismo e pelo Islã, que pegaram emprestado essa divisão. Nós temos os anos por causa do sol, os meses por causa
da lua e as semanas por causa dos judeus. Não existe paralelo na história de alguma coisa que faça dividir em semanas. Deus é que determinou ali na criação do mundo as semanas. O Shabat, ele é um espaço dentro da nossa vida que simboliza a nossa liberdade. Liberdade de quê? Da pressão do trabalho, liberdade de estarmos com quem amamos, liberdade de não consumir, liberdade para ficar livre das exigências que temos no dia a dia. O que a nossa paraxá nos diz é que o Shabat está entre as primeiras ordens dadas quando eles deixaram o Egito. Quando eles reclamaram de comida, Deus enviou a comida no céu, o maná, como já falamos. Mas no 7º dia não podiam trabalhar. Na sexta-feira pegavam a porção dobrada. Ah, mas isso é coisa de judeu? Não. Se foi instituído lá em Gênesis, nem existia povo judeu. Isso é uma coisa para todos. O Shabat, ele equivale... Sabe aquela vontade que você tem de falar assim, nossa, eu moro num apartamento, só abro a janela, só vejo prédios, gostaria tanto de ir para um sítio, para uma área livre. O Shabat é o campo nosso entre as cidades. Se você sente falta disso no seu dia a dia, né, de, vou para o campo, ver verde, ver os passarinhos cantando, o Shabat pode ser esse seu dia de descanso. Deus quis que os judeus começassem a liberdade deles praticando o Shabat, a liberdade de um dia. Por quê? A liberdade total, ela pode demorar anos e às vezes até séculos, mas deu início a eles entenderem o que é liberdade. O espírito humano, ele precisa de respirar, de inalar, de crescer. E o Shabat é um tempo dedicado às coisas importantes, não às urgentes. As urgentes você deixa para outro dia. Então, dedique o seu Shabat à sua família, à sua comunidade, aos seus amigos, a orações de agradecimento a Deus, a de estudar a Torá num tempo dobrado do que você estuda normalmente. Faz um test drive, né? Comece por um mês, 4 sábados. Deixa o Shabat como o dia de Deus. Vai visitar uma pessoa que está doente, vai reunir com um amigo e orar, vai fazer outras coisas. Não quer dizer que o Shabat você tem que ficar em casa parado, imobilizado. Não é nada disso. Isso é uma coisa que não é real, que não está na Bíblia. Então, experimente, né? Eu sou apaixonado pelo Shabat, né? Então, experimente. Não adianta eu querer passar para você o que eu sinto do Shabat. Mas experimente, faça um teste. Há um princípio que todos os sistemas perdem energia no decorrer do tempo. O povo judeu não perdeu essa energia e permanece com vitalidade, como sempre foi. O motivo é o Shabat. É a maior fonte de energia renovável da humanidade. O dia que nos dá força para continuarmos. Então, experimente. Terminando, o nosso povo saiu do Egito com muita fé.
Porque eles levaram simplesmente a matzá, né, o pão sem fermento, do que sobrou do Seder, da celebração do Pêssar, né? E lá no deserto, eles tiveram que confiar que eles não receberiam nem comida e nem água, eles não estariam levando nada disso, mas eles teriam que, de alguma forma, receber isso. Eles simplesmente confiaram. Muitas histórias, né, são contadas de pessoas que conseguiram manipular as massas a ir a algum lugar. Mas eu nunca vi ninguém conseguir levar um grupo para o deserto, ainda dizer para eles assim, olha, nós não vamos levar nem comida, nem bebida, mas todo mundo vai ficar bem, vai dar tudo certo. Eu nunca vi ninguém convencer uma pessoa assim, mas eles foram convencidos por Deus através de Moisés. E, com certeza, para aceitar isso, eles concordavam que Moisés era um emissário de Deus. Deus realmente forneceu a comida milagrosa. Ela caía todos os dias, como eu já disse, menos no Shabat. E eu fiquei pensando assim, por que Deus dava a comida todo dia? Né? A mesma coisa, já pensou você ir no supermercado todo dia, fazer compra? Por que Deus já não deu logo para a semana? Né? Ou pelo menos de 2 em 2 dias, mas todo dia tinha que colher. Porque era um curso super intensivo de fé e confiança. Imagina de noite você acabar, fazer suas refeições, barriguinha cheia, aí de noite você ia dormir, a sua geladeira estava vazia, porque você não tinha como guardar nada. E você tinha que confiar que no dia seguinte você ia ter comida, ia ter água. Então foi um curso intensivo que Deus deu a eles de fé e de confiança. Claro que hoje em dia ninguém mais vive assim, mas eu acho que nós devemos pegar esse exemplo de confiarmos, de acreditarmos que Deus tem a palavra final para todas as nossas necessidades e sempre está pronto para nos socorrer. Shabbat Shalom.